Vou começar mostrando para vocês um pouquinho sobre o nosso rebranding, né? A Broker, depois dos seus 30 anos, deu uma repaginada aí no seu visual. Então, nós temos um novo vídeo institucional para mostrar para vocês. Em seguida, eu venho, então, com a estrutura da Broker, para que vocês conheçam um pouquinho mais de tudo que a gente tem na Serra Gaúcha, como estamos espalhados pela Serra Gaúcha, mostrar também os nossos produtos próprios, exclusivos da Broker, e mostrar aí todos os passeios, os jantares, as experiências que já oferecemos aí ao longo desses 30 anos. Tá? Então, iniciando com o nosso vídeo institucional. Dizem que a grande busca da vida é encontrar o seu lugar no mundo. Um lugar onde você se sente em casa, uma história que te toca. Uma experiência tão memorável que parece ter sido feita para você. Mas e se todo destino pudesse ser o seu lugar? Na Broker, acreditamos que cada pessoa tem um jeito único de descobrir o mundo, de trilhar caminhos que revelam sabores, sons e paisagens que despertam algo em você. Por isso, criamos experiências autênticas, com cuidado de quem conhece cada canto do lugar. É assim que transformamos viagens em reencontros, com as suas raízes, com a sua curiosidade, com a sua emoção. Mais do que roteiros, criamos momentos que seguem com você, mesmo depois de voltar para casa. Fazemos isso porque acreditamos que experiências transformam vidas. E estamos ao seu lado para cada destino descobrir um lugar só seu. Broker, descubra seu lugar em cada destino. Aqui, pessoal, eu tenho uma curiosidade para vocês, né? Nós somos o Grupo Broker, e dentro do Grupo Broker, além do receptivo, nós também somos a Broker Viagens, que é uma agência de viagem, assim como vocês. Então, por isso, nós temos esse slogan, né, do Grupo Broker, que é descubra o seu lugar em cada destino, porque também, através da Broker Viagens, nós acessamos outros destinos que não só a Serra Gaúcha. Mas hoje nós vamos falar de broker receptivo, então, na nossa querida Serra Gaúcha, Gramado, Canela e toda a região ali da Serra. Começando, então, com a nossa, apresentando um pouquinho mais sobre essa nossa reestruturação. Nós estamos nos consolidando hoje como uma DMC na Serra Gaúcha, né, traduzindo uma empresa de gestão, né, do destino. Então, nós cuidamos do destino, cuidamos do cliente de vocês, desde a chegada do destino até a volta para casa, e, inclusive, nós cuidamos da chegada e da partida do passageiro de vocês, né? Então, nós temos experiências tanto de passeios, quanto de jantares, quanto de todas as experiências que o cliente de vocês precisa aí para aproveitar da melhor forma a Serra Gaúcha. Sobre os nossos pontos de assistência ao passageiro. Então, a gente começa aqui mostrando um pouquinho mais sobre a nossa estrutura, como nós estamos espalhados pela Serra Gaúcha. Começando pelo nosso aeroporto Salgado Filho. O aeroporto Salgado Filho, então, a gente tem o VIP Lounge Serra Gaúcha, onde a gente tem aí um espaço para o cliente de vocês poder aguardar, né, o transfer com muito mais comodidade do que antes, né? Foi depois dessa reestruturação do aeroporto que foi necessária por conta dos acontecimentos de 2024, nós retornamos, então, com essa reforma da nossa loja da Broker, com o VIP Lounge Serra Gaúcha, com o dobro do tamanho que ela tinha antes, e com esses espaços aí para o cliente poder se acomodar e aguardar o seu transfer para Gramado, para Canela, para aproveitar a sua viagem. Então, a gente tem logo à esquerda do portão de desembarque o VIP Lounge Serra Gaúcha em Porto Alegre. Nós temos a nossa matriz, que fica em Canela, a uma quadra da Catedral de Pedra. Temos também a nossa loja de Gramado, que fica na Avenida das Hortênsias, ali onde acontece o desfile de Natal, na Rua dos Arcos. Temos também a loja do Agroturismo, que é a lojinha onde a gente tem o ponto de encontro para quem vai fazer os passeios pelo interior de Gramado. Então, também vou mostrar para vocês um pouquinho mais desses passeios de agroturismo depois. Temos uma loja no cinema, no Palácio dos Festivais, onde acontece o Festival de Cinema de Gramado. A nossa loja de Canela, que é a loja Catedral, que fica ao lado da Catedral de Pedra de Canela. E temos alguns desks parceiros, inclusive
em alguns hotéis, inclusive hotéis da Lagueto. Aí a gente tem alguns hotéis em que tem um balcão com um funcionário da Broker para atender o nosso cliente também ali na questão do suporte, né, como um concierge. Então, aqui é para que vocês entendam, esse slide é para que vocês entendam como que a Broker está realmente espalhada pela Serra Gaúcha e para dar suporte para vocês também no pós-venda, né, não somente aí no momento da venda. Então, seguindo aqui, sobre o nosso atendimento ao cliente, a gente tem aí um atendimento 24 horas. Então, aqui a gente consegue, pessoal... Só um momentinho. Aqui a gente consegue, então, um atendimento 24 horas com o nosso operacional. Então, através daqui do nosso atendimento, tanto o passageiro quanto a nossa operadora, a nossa agência pode contatar a gente através deste telefone, 3222-5400, e temos também aí o atendimento via WhatsApp. Falando um pouquinho sobre os nossos transfers, nós temos aqui tanto os transfers regulares quanto os transfers privativos. São transfers do Aeroporto Salgado Filho até hotéis e pousadas em Canela e Gramado, e em transfer privativo a gente tem de outros lugares da Serra Gaúcha do Aeroporto Salgado Filho para outros lugares da Serra Gaúcha. Então, se vocês tiverem demanda em outras cidades, então Bento Gonçalves, Cambará do Sul, né, onde a gente também tem demanda turística, nós também conseguimos fazer esses transfers e também veículos à disposição por 5 horas, por 10 horas. Então, aqui a gente consegue fazer aí esse serviço de forma privativa. Falando um pouquinho sobre o entretenimento na Serra Gaúcha, então, começando aqui pelo nosso carro-chefe, que é o Bus Tour. Eu gostaria primeiro de mostrar um videozinho para vocês entenderem como que funciona essa dinâmica do Bus Tour, e aí eu venho com um mapa para mostrar para vocês como que ele funciona. Então, pessoal, entrando aqui com o mapa para mostrar um pouquinho para vocês. O Bus Tour é um city tour panorâmico por Canela e Gramado, em que a gente tem a liberdade de subir e descer do ônibus quantas vezes quiser. Então, a gente tem a nossa rota vermelha, que passa por Canela e por Gramado, conectando os principais pontos turísticos das duas cidades. Então, aqui nesse mapa a gente consegue ver, inclusive, alguns itens ali onde tem parada na frente de alguns hotéis. Então, dependendo do hotel que o cliente de vocês vai estar, ele pode ter aí uma parada na frente do hotel também. Nós temos um aplicativo para monitorar todas essas paradas. Então, nesse aplicativo, a gente consegue ver onde está o ônibus, onde está a nossa localização, se a gente está perto da próxima parada ou não. Então, está tudo integrado através desse aplicativo. O aplicativo é Bus Tour Gramado e Canela. Vocês podem encontrar aí na Apple Pay, né, na Play Store, e indicar para o cliente de vocês sempre que vocês venderem o Bus Tour. Então, ele é um city tour muito mais livre para que o cliente de vocês possa escolher quanto tempo vai ficar em cada um dos atrativos, né, em qual atrativo ele quer visitar. E ele pode conhecer também de forma ampla, né? Porque a gente tem esse city tour panorâmico sem a descida, ele dura em torno de 1h30 a 2 horas. Então, se o cliente de vocês não descer nenhuma vez, ele pode fazer esse city tour completo, conhecendo um pouquinho mais da história das duas cidades e conhecendo também um pouquinho mais sobre cada um dos pontos turísticos. Tá? Então, é assim que funciona o Bus Tour. Nós temos a rota vermelha, né, que é distribuída entre as duas cidades no perímetro central, e nós temos também a rota amarela,
que é uma rota que entra pela Estrada do Caracol, que é a região, né, que mais tem distribuído aí pontos turísticos de natureza. Então, a gente tem alguns pontos que são especiais para a Rota Amarela na Estrada do Caracol. Tá? Seguindo aqui com relação às experiências do bus tour, nós também temos pontos de parada em que a gente tem atrações gratuitas. Então, a Catedral de Pedra de Canela, que o pessoal gosta muito de tirar fotos na frente, a Rua Torta, que é muito famosa, a Praça das Etnias, para conhecer um pouquinho mais da nossa história, da nossa arquitetura, o Lago Joaquina Rita Bier, né, que fica na frente, inclusive, do Lagueto Gramado. Então, já tem uma parada aí na frente do primeiro lagueto, né, Cá? Então, a gente tem aí já uma parada do bus tour na frente de um hotel aí, como um exemplo. Estação Campos de Canela, né, o Lago Negro também muito famoso. Então, a gente tem aí algumas opções para que vocês consigam mesclar o roteiro do cliente de vocês com atrações gratuitas. Seguindo, nós temos o Pé da Cascata do Caracol. É o número 1 no TripAdvisor em passeios ao ar livre. Né? Então, aí é um passeio que a gente está há 5 anos em operação já. E ele é um passeio que conecta a natureza, cultura, história e gastronomia. Também conta aí um pouquinho da história do descobrimento da Cascata do Caracol, conta um pouquinho da história da família da Brocker também, que está ligada à Cascata do Caracol, e por isso, né, esse passeio exclusivo, então, é de propriedade, né, o Parque da Lagiana é de propriedade da família da Brocker, então nós temos esse passeio de forma exclusiva. Quero mostrar para vocês primeiro um pouquinho mais desse passeio, e depois a gente vem com as especificações técnicas. Então, esse é o nosso Pé da Cascata do Caracol, pessoal. Ele é um passeio onde a gente vai, como mostrado ali no vídeo, com um caminhão safari, a gente vai até o início de uma trilha que tem 600 metros de distância entre o início da trilha e a Cascata do Caracol, onde a gente vai acompanhada com ou um biólogo ou um monitor treinado por um biólogo local, que vai nos dar aí uma aula de educação ambiental dentro da Mata Atlântica. Então, a gente tem todo esse trajeto para percorrer até a Cascata do Caracol, acompanhado com um profissional, né, um biólogo. E aí, no final, a gente tem esse balanço infinito, aí que o pessoal pode gravar vídeos, tirar fotos e contemplar aí um dos maiores pontos turísticos de natureza, inclusive, né, de Canela. Aí nós temos 2 modalidades para esse passeio. Neste passeio, a gente tem o bate e volta, né, que é a modalidade em que a gente não tem o almoço na casa da vó Ivone. E nós temos o Pé da Cascata Explorer, que contempla o almoço, e a gente também tem o transporte em veículo temático, desde a loja de Gramado até a casa da vó Ivone, para iniciar o passeio, que começa na frente da casa da vó Ivone, né, nos nossos containers ali. A gente vai com o caminhão safari a partir dali. No bate-volta, nesse passeio bate-volta, a gente já tem o nosso ponto de encontro direto na casa da vó Ivone. Então, o nosso cliente precisa se deslocar até lá.
Essa é a Casa da Vó Ivone, né? Uma casa de gastronomia afetiva, é uma casa centenária, né? Com vários itens preservados aí que contam a história aí do descobrimento da cascata do Caracol, toda a árvore genealógica da família da Brocker, que está ligada, né, ao descobridor da cascata do Caracol, que é o Guilherme Vazem, e a gente conta toda essa história aí um pouquinho mais na Casa da Vó Ivone também. E a gente tem um delicioso brunch aí à la carte, e temos também o almoço que a gente oferece no pé da Cascata Explorer. Temos também, ainda no Vale da Lagiana, ali a região do interior de Gramado, que fica na parte de baixo da Cascata do Caracol, nós temos o trekking das cascatas. Este é um produto um pouco mais nichado para quem tem já um preparo físico, né, de fazer trilhas, né, que gosta desse tipo de atividade. Então, nós temos 7 quilômetros de trilha, atravessamos rio, atravessamos pontes, conhecemos um pouco mais sobre a Mata Atlântica aí do local. E a gente conhece também outras 2 cascatas, que não só a cascata do Caracol. Então, a gente conhece a cascata do Gato Preto, a gente consegue conhecer também a cascata da Lagiana, muito pouco explorada até o início desse passeio. Então, o banho de floresta, pessoal, ele é um passeio também na Cascata do Caracol, mas ele é um passeio um pouquinho diferente, tem uma pegada mais de mindfulness. Então, a gente tem aí uma meditação no deck da Cascata do Caracol. A gente tem a mesma trilha do pé da cascata, então são 600 metros de caminhada. E essa caminhada acontece às 6h30 da manhã, então a gente pega o primeiro sol que bate na Cascata do Caracol, que tem todo aquele efeito que eu tenho, inclusive, aqui no meu banner, né, que é o do arco-íris duplo aqui na Cascata do Caracol. Então, a gente tem uma experiência imersiva na natureza com essa meditação guiada com essa profissional que a gente tem também. Vou mostrar um vídeo para vocês.
Então, pessoal, só para observar aqui para vocês, o nosso banho de floresta sai todos os sábados, o trekking das cascatas todo domingo, e nós temos de quinta a terça-feira o nosso pé da cascata do Caracol Explorer uma vez por dia e o bate-volta 6 vezes por dia. Tá? Então dá para aproveitar bastante aí o Vale da Lagiana. E ainda como produto próprio da Broker, nós temos o Chocobus, que é um ônibus temático de chocolate, em homenagem ao título que Gramado tem de chocolate artesanal, de capital nacional do chocolate artesanal, né? Então a gente tem aí a visita 3 chocolaterias artesanais, a Praver, a Gramadense e a Chocolate Caracol. Então são 3 visitas aí conhecendo um pouco mais da fábrica, né, de cada uma dessas chocolaterias. Tem um tempinho ali também para o nosso cliente comprar chocolate para levar para casa. A gente tem degustação de chocolates também. E a gente tem o nosso personagem, que é o Cal, que é um chocolatier que viajou o mundo todo e volta para Gramado para contar um pouquinho mais da história do chocolate de Gramado e também da sua história. Então, é um passeio bem lúdico, bem divertido. Ele funciona o ano todo, não só na Páscoa, né? Mas a gente tem também o especial de Páscoa durante o período ali de abril. Além disso, nós temos, então, os principais tours tradicionais da Serra Gaúcha, né, já vendidos aí ao longo desses 30 anos, começando pelo Tour Trem e Vinho, que é o tour onde a gente conhece a locomotiva da Meia Fumaça, que passa por Bento Gonçalves, Carlos Barbosa e Garibaldi. A gente também conhece o Parque Epopeia Italiana, que conta um pouquinho da história da imigração italiana na região, né, através aí desse parque muito imersivo que eles têm, um vilarejo da Itália, também é um porão onde no porão do barco onde aconteceu a imigração, e conta a história de um casal, né, que no fim das contas é o casal que foi pioneiro aí no turismo de Bento Gonçalves, né, que criou a Jordani, que é a principal aí, é a operadora que faz o passeio do trem Maria Fumaça, né, e da Epopeia Italiana também. E nós temos, então, visita à Vinícola Aurora, temos visita a uma queijaria, uma fábrica de facas, a uma malharia. Então, é um passeio de 12 horas, bem completo, para o pessoal conhecer um pouquinho mais da cultura italiana da região, beber bastante vinho, né, no vagão a gente tem degustação de vinhos, tem apresentações de música gaúcha, de música italiana também. E é um passeio onde, neste dia, né, é importante frisar para vocês que, muitas vezes, a gente tem aí reservas à noite, né, de espetáculo de Natal Luz, ou, enfim, algum jantar temático. É importante que não se coloque essa reserva no mesmo dia do Tour Trem e Vinho por conta do horário em que a gente vai devolver o nosso cliente no hotel, né? E geralmente também por ser um passeio de 12 horas, é importante que vocês deixem aí essa noite livre para o cliente de vocês. Temos também o Tour Gran Reserva, que também é na região de Bento Gonçalves, no Vale dos Vinhedos, mas aqui a gente tem uma opção para o pessoal conhecer um pouquinho mais sobre os vinhos do Vale dos Vinhedos. Então, a gente tem a visita à vinícola Miolo, Lovara e Garibaldi. Tá? Então, são 3 vinícolas onde a gente vai conhecer os vinhedos, a gente vai ter a degustação, vai ter um mini curso de vinhos da Miolo também. Então, a gente tem aí uma explanação um pouco mais detalhada sobre os vinhos do Vale dos Vinhedos. Também temos o Tour Canyon Itembezinho, né, que é um tour aí onde a gente conhece os maiores canyons da América Latina, nos aparados da Serra. A gente tem 2 trilhas, de 3 e de 6 quilômetros, a trilha do Vértice e a trilha do Cotovelo. A gente também entrega uma sacochila personalizada da Broker para o nosso cliente, e a gente oferece um piquenique ao final do passeio,
para essa contemplação, para descanso e para o pessoal provar também um pouquinho dos nossos produtos coloniais ali da Serra Gaúcha. Temos também o Tour Nova Petrópolis. Aqui, pessoal, enquanto o Tour Trem e Vinho está dedicado a mostrar um pouquinho mais da cultura da imigração italiana na região, o Tour Nova Petrópolis mostra as origens alemãs. Então, a gente visita 2 parques, né, que são os pontos altos desse passeio. O Parque Aldeia do Imigrante, que conta um pouquinho mais da arquitetura, né, alemã, como está na foto, né, a gente tem a réplica da primeira igreja, da primeira escola, ali da região. E nós temos também a visita ao Parque Esculturas Pedras do Silêncio, que conta a história da imigração através de esculturas de pedra. E também temos o Tour Gramado e Canela. Este é um tour um pouquinho diferente, né, da proposta do Bus Tour, porque o Bus Tour é um city tour muito mais livre para que o cliente faça o próprio roteiro, mas a gente também tem aquele público que quer o guia, né, com essa explanação mais humanizada, né, sobre a cidade, contar um pouquinho mais da história, visitar algumas lojas também, né, ter todo esse acompanhamento com o guia. Então a gente tem aí também o Tour Gramado e Canela com compras. A gente visita fábricas, lojas de chocolates, a lojas de vinhos, também visitamos a Cristais de Gramado, que é uma loja de cristais, onde eles fazem o cristal ao vivo, né? Então tem a fabricação do cristal ao vivo, né, com apresentações, então é super interessante de conhecer também. Então o Tour Gramado e Canela aí é uma proposta um pouquinho diferente do Bus Tour, mas muito válida também de se conhecer na Serra Gaúcha. Aqui, pessoal, nós temos mais um produto exclusivo da Broker, que fica no Fazenda da Serra, né? O Parque Fazenda da Serra. É uma fazenda muito bonita, em que a gente tem um passeio a cavalo, né, de 40 ou de 1h30, 40 minutos ou 1h30, e a gente tem aí um passeio super agradável, com cavalos super mansinhos. Digo por experiência própria, né, recentemente eu andei pela primeira vez a cavalo com o nosso passeio a cavalo, e foi uma experiência incrível. Deram fotos e vídeos maravilhosos dessa região ali, que fica em Canela, um pouquinho mais para a região industrial ali. Nós temos aí esse fornecedor nessa fazenda, que é a Fazenda da Serra. E também aqui, pessoal, entrando mais nessa questão mais do interior, né, das cidades, a gente tem os roteiros de agroturismo, que fica no interior de Gramado. Nós temos o Tour Quatrilho, o Tour Linha Ávila, o Tour do Vale e o Tour Raízes Coloniais. São passeios de meio turno, em que em cada um deles a gente vai conhecer aí histórias das famílias que são descendentes de imigrantes, né, portugueses, italianos e alemães, que vão abrir a porta do seu sítio, do seu rancho, da sua fazenda, para nos mostrar um pouquinho de como que a família chegou no local, né, qual foi a história da família, quais foram aí as experiências que eles passaram no período da colonização. Então, a gente tem aí 4 experiências com histórias únicas para que o nosso cliente volte para casa, lembrando, né, dessa raiz cultural de Gramado. E além disso, pessoal, nós temos mais de 20 experiências gastronômicas, tanto experiências típicas quanto temáticas. Então, nós temos ali de gastronomia típica, a Noite Gaúcha, com apresentação de espetáculo da cultura gaúcha, né, do folclore gaúcho. Nós temos a Noite Suíça, que é com o fondue, né, com a sequência de fondue do queijo suíço, a carne, o chocolate artesanal também ali na sequência de fondue. Né. Sabemos que temos muitos... a cada esquina em Gramado nós temos um fondue, então a gente tem aí uma curadoria da Broker para escolher alguns fundies em que a gente certifica a qualidade para que a gente possa oferecer para o nosso cliente. Temos também opções mais em conta, que são aquelas opções sem o espetáculo, né? Então a gente tem algumas opções de almoço e jantar, né, com custo-benefício, né, melhor, para que a gente possa mesclar também o roteiro do nosso cliente. E
ter uma vantagem financeira aí também para o pessoal poder aproveitar mais as experiências, né? Temos também algumas experiências temáticas, então Heróis da Pizza, Pizzaria Hector, então a gente tem algumas opções aí, além da cultura típica também. E temos mais de 40 opções de ingressos, desde os parques mais antigos, Minimundo, Parque Estadual do Caracol, até os parques mais novos, né? Na Serra Gaúcha, NBA Park, Space Adventure, Vila da Mônica, Lumine Gramado, que, né, inaugurou esse ano, a Roda Canela, que agora tem, a Roda Gigante tem módulos temáticos, né? Então a gente está com todos esses produtos dentro do nosso portfólio da Broker. Tá, que vocês podem, inclusive, escolher, né, através de qual operadora vocês querem comprar, se vocês querem comprar diretamente conosco. Então, vocês têm aí a liberdade, né, de tratar ou diretamente com a operadora que vocês já estão acostumados, ou, então, diretamente conosco também. Então, fiquem livres para acessar aí os nossos produtos da forma que vocês quiserem. Falando um pouquinho de Natal Luz, pessoal, esse ano a gente começa o Natal Luz no dia 22 de outubro e nós temos 4 produtos no portfólio. Os 2 produtos da Gramado Tour, Nativitatem e Grande Desfile de Natal, né? Então, Nativitatem, a gente tem o show de luzes e fogos, né, e balés, os tenores ali cantando também, e nós mostramos aqui a história do nascimento de Jesus Cristo no Nativitatem. E no desfile de Natal, a gente tem os símbolos do Natal, né, ganhando vida em carros alegóricos, passando, então, pela Rua dos Arcos, ali na Avenida das Hortênsias. Então, nosso grande desfile de Natal também é um dos mais especiais para Broker por conta do nosso camarote, que é um evento que a gente faz 1 hora antes do espetáculo, em que a gente tem um coquetel, a gente tem a apresentação, né, dos nossos personagens, o Papai Noel também acompanha aí esse evento, então é uma recepção para o nosso cliente antes do espetáculo do Grande Desfile de Natal. Tem um videozinho para mostrar para vocês como que funciona essa experiência. Este, pessoal, um espetáculo, é um evento, né, que antecede o espetáculo, que tem somente 39 lugares. Então, a gente, inclusive, já abriu a venda, né, desde abril a gente já está com a venda desses 4 produtos, né, o último já falo para vocês, mas esses produtos já estão à venda desde o mês passado e nós temos muito poucos lugares. Então, se vocês querem oferecer essa experiência para o cliente de vocês, corram, porque a gente ainda está com disponibilidade aí, mas nós temos, então, 2 fileiras de 15 lugares na sacada e mais 9 lugares ali onde a gente tem as portas de vidro, né, em banquetas internas mais elevadas, para que o nosso cliente possa enxergar também ao desfile de Natal, e é uma experiência exclusiva da Broker também. E por último, pessoal, quero mostrar para vocês o Bus Tour Illumination Show. A gente já teve algumas edições aí de muito sucesso e a cada ano a gente vai se reinventando e criando novas experiências para o Bus Tour Illumination. Então, é basicamente um passeio noturno de Natal, onde a gente enfeita e ilumina o ônibus do Bus Tour, do nosso City Tour panorâmico, e roda à noite com apresentações, em que o Bus Tour funciona como se fosse uma arquibancada móvel que vai até as apresentações, e a gente tem apresentações de solistas, de corais, de duendes, né, apresentações de dança também, e ao final dessas apresentações, ao longo das cidades de Canela e Gramado, a gente tem, então, a participação especial do Papai Noel, que sobe no ônibus, canta uma música ali e também oferece cartinhas com o nome das crianças que estão dentro do ônibus diretamente para elas. Então, a gente tem aí um Papai Noel exclusivo a cada 50 pessoas, enquanto nos espetáculos de Natal Luz, né, a gente tem algo mais amplo. Aqui a gente tem uma experiência mais intimista. Então, esse é o nosso Bus Tour Illumination Show.
Vamos começar essa aventura, meus amigos! E esses são os nossos produtos de Natal Luz. Então, só relembrando, inicia no dia 22 de outubro e termina no dia 17 de janeiro de 2027. Então, aqui a gente tem um grupo de especialistas em Serra Gaúcha, caso vocês queiram entrar na nossa comunidade para receber sempre que a gente tem um novo produto, a gente divulga nessa comunidade, né, dicas sobre Gramado, sobre Canela, sobre toda a região da Serra Gaúcha, novidades. Então, a gente está sempre atualizando essa comunidade. E temos também um novo canal de comunicação, agora, né, um canal B2B, então, para as nossas agências, operadoras, para os nossos parceiros, né? Então, a gente tem o @DMC Broker Turismo, para que vocês acompanhem os nossos conteúdos, especialmente para o nosso agente de viagem. E temos também o nosso podcast, Broker News, em que a Anne, que é a nossa CEO, ela entrevista, né, a Secretaria de Turismo de Gramado, alguns fornecedores. A gente teve, inclusive, recentemente, uma participação especial da Lagueto, da Rede Lagueto, então, com um podcast bem legal aí para apresentar para os nossos espectadores. E aqui a gente tem o nosso time comercial, então, estes são os meus contatos, ali, de e-mail e de telefone. Temos também a Ana Amélia, que fica localmente lá na Broker, né? Ela fica em Canela. Eu fico em São Paulo, pessoal. A Verinha fica em Fortaleza, né? Ela faz essa representação comercial no Ceará. E o Wellington fica em Minas Gerais. A Ana Amélia, além de receber os nossos fan tours ali localmente, ela também cuida do pessoal do Nordeste. Então, os agentes do Nordeste são atendidos por ela, tá? Agradeço muito pela atenção de vocês, né? Essas são a nossa CEO e a nossa diretora comercial, a Carlise e a Anne. E agradeço muito pela atenção de vocês. Me desculpe pelos percalços aí que a gente teve ao longo da apresentação, mas espero que vocês tenham entendido, tenham compreendido e absorvido aí alguns conteúdos sobre a Serra Gaúcha. E eu estou aqui para ajudá-los no que vocês precisarem.